Olha só, pessoal, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, decidiu nessa quarta-feira não participar da reunião convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com governadores de todos os estados, além do Distrito Federal. O encontro está marcado para hoje, às 3 horas da tarde, no Palácio do Planalto. Nosso Pedro Nascimento está direto de Brasília e tem bastidores dessa decisão. É isso, Pedro? Bom dia. Muito bom dia para você, Júnior, e bom dia também para todos os debatedores do Conversa de Redação. Hoje a gente tem uma reunião aqui em Brasília muito importante, que vai reunir todos os governadores dos estados para tratar sobre a PEC da Segurança Pública, uma proposta que vem sendo discutida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e que trata de diversos pontos, inclusive entre eles a extinção da Polícia Rodoviária Federal, que passa a ser a Polícia Ostensiva Federal, atuando aí de forma mais ampla para além das rodovias, e também esse texto trata da implementação do SUSP, né, o Sistema Único de Segurança Pública aqui no Brasil, que daria mais ou menos diretrizes únicas para todas as polícias nos estados. Só que a gente vai ter uma ausência muito significativa aqui, que é do governador Romeu Zema, ele que não vem justamente por discordâncias a respeito de como esse texto vem sendo tratado justamente com os governadores que são responsáveis pela segurança pública dos estados. E aqui eu vou trazer um bastidor para vocês, porque é o seguinte: em agosto a gente teve uma reunião do COSUD, que é o conselho que reúne ali os governadores do Sul e do Sudeste, essa reunião que aconteceu no Espírito Santo. E nessa reunião que aconteceu no comecinho de agosto, o ministro Ricardo Lewandowski, que é o ministro da Justiça e Segurança Pública e responsável por essa PEC, esteve nessa reunião e por lá ele teve uma tentativa ali de discutir alguns pontos a respeito desse tema. O problema, segundo as fontes com quem eu conversei que estiveram nessa reunião, é que nada foi apresentado. Ricardo Lewandowski teve a oportunidade de discutir previamente, de ouvir sugestões, enfim, de tratar esse tema, mas optou por não revelar detalhes a respeito dessa PEC, detalhes esses que serão revelados somente nessa quinta-feira. Então isso irritou muito, principalmente os secretários de segurança dos estados, que queriam opinar, né? Acham que essa decisão não pode vir de cima para baixo, né? Deve ser discutida com os estados, e isso agregou muito para essa insatisfação que inclusive está resultando na ausência do governador Romeu Zema nessa reunião de hoje. Queria ouvir de vocês o seguinte: o que vocês acham dessa forma de discussão e também dessa prévia aí dessas propostas que já estão no ar, porque a proposta mesmo ainda deve ser detalhada nessa quinta-feira. Volto com vocês. Obrigado, Pedro Nascimento. Eduardo Costa, o governador decidiu não ir, o Pedro está falando ali alguns dos motivos para ele tomar essa decisão, mas eu tenho a sensação que seria bom que todo mundo estivesse lá até para discutir, já que eles querem discutir. Se não for, como é que vai discutir? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô, Júlio, vou pegar a sua última palavra. Tá. Se não for, como é que vai discutir? Se eu discordo, eu vou lá. Como eu gostaria de ser convidado pelo presidente da República para participar dessa reunião. Não como governador ou autoridade, mas como um sapo que está há 50 anos acompanhando a segurança pública. Eu ia dizer assim: primeiro, senhor presidente, eu espero essa reunião há 50 anos. Segundo, senhor presidente, eu acho que pelo menos, no mínimo, uma vez por mês, o senhor deveria se reunir com as lideranças regionais da federação para discutir no mínimo 3 assuntos: segurança pública, saúde, educação e mobilidade urbana. Transporte coletivo. No mínimo. Depois, senhor presidente da República, o senhor está de parabéns. É a primeira vez que eu escuto falar que o presidente da República chamou os governadores para discutir o assunto que nos afeta, que nos assombra todo dia. Terceiro, que seria a ocasião para eu cumprimentar e dar o meu aval a algumas coisas que ele está pensando, e outras eu vou falar: estou entendendo, me explica. Por exemplo, essa criação do Sistema Único de Segurança Pública, ela está atrasada desde 1988, quando criamos o SUS, Sistema Único de Saúde, que é uma bênção, que é um modelo mundial e que, com todos os seus defeitos, é a salvação do pobre. E lá se vão 12 com mais 24, 36 anos. Nós estamos atrasados nesse Sistema Único de Segurança Pública, 36 anos. E para que o ouvinte da Itatiaia tenha uma ideia do que eu estou falando, caro ouvinte, se eu for condenado aqui em Minas, se tiver um mandado de prisão e fugir para a Bahia, eu fico livre lá. O mandato de prisão ele não é compartilhado com os vários estados, o que é o fim da picada em tempos de tanta tecnologia. Então, o Sistema Único, por exemplo, eu diria: parabéns, presidente. Agora, dá outro modelo para a Polícia Rodoviária Federal. Eu falo assim: mas peraí, presidente, tudo bem, mas a Polícia Rodoviária Federal, pelo menos em Minas, não
não por culpa de seus agentes, mas pela estrutura que não tem. Ela é absolutamente incompetente, omissa e invisível. Agora o senhor vai dar ela uma... Como é que é mesmo? Ela vai ser uma polícia de patrulhamento ostensivo? O senhor quer dizer que é uma polícia federal ostensiva e a outra é judiciária? Francamente, não entendo. Mas eu volto ao começo, Júnior. A única chance de você contribuir é participando. Por isso que eu acho que o governador devia ir. Ô, William Travassos, e aí? Bom dia, Júnior. Bom dia, bancada. Bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Se o Zema fosse convidado para tomar um cafezinho e jogar a conversa fora, eu diria para ele, não vai. Mas quando a gente está falando de segurança pública, Zema, eu estou envergonhado da tua postura. Sabe por quê, Zema? O governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro está gritando aos quatro ventos o seguinte: 90% dos fuzis que entram no Rio de Janeiro são de fabricação americana e entram pelos países Bolívia, Paraguai, Uruguai, e ele propõe uma relação comercial mais dura com esses países. Nós temos os problemas da operação, das restrições pela DPF 635, que impede a polícia de fazer operações diárias e atrapalha toda a estratégia. E nós temos, Zema, mais de 70 facções no país. Essas facções, tanto do Rio, de São Paulo, estão entrando aqui no estado de Minas Gerais. E o senhor, que faz parte do CONSUD, desse Conselho dos Estados de Segurança Pública das regiões Sul e Sudeste, vocês têm pleno conhecimento das dificuldades através do setor de inteligência. Então, Zema, você vai deixar que eles enfiem pela goela abaixo, né, do país inteiro, um planejamento sem a sua participação? Entra nessa reunião, bate a mão na tua mesa, pede a palavra e fala das dificuldades que você tem. Nós temos a maior malha rodoviária deste país e tem quantos agentes da Polícia Federal? 700? Que divididos por 4 turnos, fora quem está doente de férias. E você vai ficar calado enquanto eles estão discutindo segurança pública nesse país, e você sabe que existe a necessidade da integração de todos os estados da federação? Zema, me perdoe, se é problema financeiro, você não tem grana, você me avisava antes, eu te colocava na garupa da minha moto, te levava até Brasília para conversar com Lula. E não é por questões de 2026 que você não vai botar a tua presença ali, o estado de Minas Gerais, presente na discussão de um dos temas mais importantes da sociedade brasileira. E você vai ficar omisso a essa discussão? Me desculpe, governador. Eu acho que dá tempo de mudar a agenda. Ô, Júlio, o Travasso falou o negócio mais importante que a gente podia falar aqui hoje. Eu preciso falar essa frase aqui: governador Zema, senhor presidente Lula, o que o senhor presidente Lula está tentando fazer agora, que é organizar o combate, o crime organizado fez há 50 anos. Faz há 50 anos. Marcelo da Fonseca, Zema decide não ir, e aí? Bom dia, Júnior, bom dia, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Tô com o Edu e com o William nessa aí. Hoje tem divergência, não? Hoje zero divergência. O governador perde uma oportunidade para discutir um tema que é de suma importância, né, para Minas Gerais e para o país. E aí eu acho que o William toca num ponto importante. Eu acho que o governador tá pensando muito em 26. Sabe, ele tá pensando muito em evitar fotos com o presidente Lula, em entrar em embates com o presidente Lula, talvez antecipando um embate que pode vir daqui a 2 anos. Isso é muito ruim para o Estado. Eu acho que além do Zema, só o Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, também falou que não vai. Então você tem o Tarcísio Freitas, que é oposição ao Lula, e vai em Brasília. O Cláudio Castro, né, que o William citou, governador do Rio, é oposição ao Lula e vai em Brasília. O Ronaldo Caiado, também é oposição ao presidente Lula, e vai em Brasília conversar. O governador Romeu Zema perde uma oportunidade de diálogo. E aí a gente não tem como não lamentar isso e não criticar. E esse tipo de oportunidade, ele serve para discutir o tema tão importante e de criar laços. Sabe, você está discutindo investimento no anel rodoviário, em outras obras, o encontro com o Lula pode servir de cobrança. Aqui, o presidente Lula, o governador poderia falar o que é o presidente Lula. A gente está discutindo segurança, mas tem outros assuntos também que você está devendo Minas. Você prometeu aqui, que ia fazer isso e não fez. Então, não dá para entender essa postura. Eu acho que isso é olhar muito para 26 e esquecer que a gente tem um Estado precisando de melhorias. E eu ainda insisto, embora o Zema não é um cidadão que fez 60 anos agora, ele não precisa ser tutelado. Eu ainda acho que é a opinião errada que está perto dele. Porque ele é um cara do diário, um cara da prosa. É um mineiro do interior da prosa. As 2 vezes que ele encontrou com o Lula, né, Eduardo? Uma vez aqui em Belo Horizonte, em fevereiro do ano. Tranquilo, os dois conversaram, tem foto dos dois sorrindo. Ele foi em Brasília, né, para discutir a dívida. O Haddad e o Lula aceitaram, discutiram, avançou. Ô, Júlio, dá pra entender. Júlio, 2 coisas que eu preciso falar, tá? Não te atrasar mais uma. Vamos falar. É impressionante como é que esse Tarcísio de São Paulo dá show. Desde quando ele era ministro do Bolsonaro. É um show atrás do outro esse homem.